Olá, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, que estejam se sentindo bem de coração. Boa noite. Estamos aqui no dia 28 de abril de 2026 e nessa noite nós estamos aqui nessa terça-feira, deixando essa gravação para você assistir no seu tempo sobre a semana 5. Eu sou o Luizinho, professor mestre Luiz Lucas Denardo, tenho 27 anos, natural de São Carlos, São Paulo. Sou formado em letras, inglês, português, pela Universidade Federal de São Carlos, né, graduação e licenciatura plena em letras, mestre em estudos de literatura pelo programa de pós-graduação em estudos de literatura e atualmente doutorando no mesmo programa, de lá para cá estudando a obra de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, me especializando em literatura infanto-juvenil. E na Univesp, meu segundo ano de atuação como professor facilitador de disciplinas regulares do curso de letras e a primeira vez aqui com vocês atuando na disciplina de pedagogia como facilitador. É um grande prazer, uma grande alegria falar com você, com cada um de vocês, cada uma de vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para essa live, para este curso que se intitula Educação em Espaços Não Formais, cuja semana que nós estamos agora, a semana 5, vai tratar com relação à cidade educadora e à educação urbana. Eu quero iniciar as nossas reflexões retomando aquilo que eu deixei para vocês nos fóruns temáticos, nos fóruns de dúvidas. Inclusive, peço que vocês possam sempre frequentar esses espaços de interação entre nós e vocês para apreciação reflexiva e prática dos conteúdos da disciplina, para essa troca, essa reciprocidade, de forma a pensar naquilo que estudou, colocar as reflexões, e reflexões mesmo, um convite para que você produza algo de sua autoria, usando a inteligência artificial, quando necessário, como suporte, mas que você seja o autor, a autora das reflexões que você deixa lá no chat. E dessa maneira, ligando os desafios que cada semana mobiliza com as suas reflexões, você possa ir aprendendo, apreendendo e colocando em prática essas reflexões, esses ensinamentos da disciplina. Esse ensino e essa aprendizagem. E nessa semana, cujo tema da live de hoje, da semana é Cidade Educadora e Mediação Inclusiva, já dando um ganchinho na próxima semana também, retomando a semana passada, nos colocando nos conteúdos dessa semana e indo já com um pezinho nos conteúdos da semana que vai dar início em breve. Então, um percurso. A última semana tratou sobre centros de ciência e divulgação científica, para que pudéssemos reconhecer as características desses centros de ciência, sejam eles de ciências biológicas, exatas, aeronáuticas, ou também de ciências humanas, ciências literárias, espaços de divulgação sociais, para além dos espaços da universidade, mas que tenham esse contato com a sociedade, seja por meio da extensão ou divulgação científica. A contribuição, então, desses espaços para a alfabetização científica de todas as pessoas, e principalmente o público-alvo da pedagogia, que são as crianças. E então ficou de tarefa o desenvolvimento de uma atividade para isso, para essa divulgação científica. E partindo então dessas reflexões, nós chegamos aqui onde nós estamos agora, a cidade educadora. Então, para além desses espaços de divulgação científica, a cidade, como esse espaço urbano. E semana que vem vai ser tratado sobre então essa mediação e práticas pedagógicas desses espaços, que estão fora do ambiente escolar. Por isso, então, esses espaços urbanos, certo? Então, nós estamos nesse momento da disciplina. Quero dar início projetando para vocês, vou compartilhar aqui, para que a gente possa observar algumas coisas importantes. Eu sempre recomendo isso, para que vocês possam observar com atenção. E são instrumentos que facilitam, brincando com a palavra facilitador, a atuação de vocês enquanto alunos do curso de pedagogia, e todos os cursos da Univesp são assim.
Eu quero apresentar para vocês, em primeiro momento, vocês devem estar vendo agora, o plano de ensino da disciplina. Por quê? Alguns materiais, eu quero passar por esse momento antes de entrarmos nas reflexões da semana. É importante para que a gente se situe no curso, saiba aquilo que está sendo esperado, os métodos avaliativos, e possa também traçar um percurso educativo para você, enquanto aluno. Agora eu falo como professor, mas também aluno que sou, estou cursando a especialização na Univesp agora, aluno de doutorado, sempre professor, sempre aluno, sempre em aprendizado. Mas é algo que, como professor, eu sempre ressalto. Quando a gente lê o plano de ensino da disciplina, a ementa do curso, perpassa pelo caminho dos referenciais teóricos, bibliográficos, a gente consegue aprender um pouco do que se espera de nós enquanto alunos, do que o professor espera, do que a disciplina espera, para fazer uma aprendizagem efetiva e corresponder às expectativas e, ao mesmo tempo, fazer as tarefas e as avaliações esperadas de uma maneira mais pautada na coerência. Então, o curso ele tem 80 horas, vocês podem observar o código da disciplina, e o curso ele convida vocês a entenderem esse processo de ensino e aprendizagem a partir dos espaços de vivência das pessoas, para além da escola, dessa instituição, deste lugar, dessa ambientação escolar, em que a criança se expõe cerca de 5 horas por dia, cerca de mais de 40 horas na semana. E essa escola é esse lugar formal do aprendizado científico sistematizado, em forma de disciplinas, de matérias para as crianças, mas também há lugares outros, para além deste espaço escolar, que também são lugares de aprendizado. A casa, e aí casa no sentido amplo mesmo, não só habitacional, mas no sentido amplo, que abarca todos os tipos de moradia ou não, a questão da escola da terra, comunidades originárias e ribeirinhas, assentamentos, o ambiente da cidade urbana, que já é complexo, porque tem o centro, tem as periferias e pessoas expostas à vulnerabilidade sem moradia, mas que também estão inseridos nesse espaço da cidade, e família, no sentido amplo da palavra, de organização familiar, porque também é um lugar de aprendizado inicial, antes da escola, antes dos professores, a casa, a família, essa instituição, é este lugar que deveria ser, em primeiro momento, o lugar em que a criança pudesse ser e conviver e crescer. É o direito à família, à moradia, faz parte da Constituição brasileira, mas também do direito humano, que deve ser garantido. E é dever do Estado proporcionar isso para cada indivíduo. Então, reconhecer que a família, a casa, é este primeiro espaço de aprendizado. E aí se estende para outras instituições, como a igreja no sentido amplo também, de todas as religiões ou não, todas as profissões de fé, credo ou boa vontade, as ações sociais e os projetos de iniciativa social, como organizações não governamentais, projetos sociais, iniciativas não privadas, e também outros espaços, museus, parques, sejam de divulgações científicas ou parques ecológicos de outros espaços, acervos e muitos outros espaços dentro do urbano e fora do urbano. Então esses espaços, eles se constituem como esses lugares que levam as pessoas a viver, a conceber mundos, por meio dessas representações, dos objetos, desses lugares, o que eles mobilizam, dos encontros entre as pessoas que eles mobilizam, do que existe nesse espaço. Então, para além da escola, tem esse espaço formativo, que está para além do caderno, do objeto, do estar ali na escola, dentro de uma sala de aula. É esse espaço para além da sala de aula, e é isso que a disciplina vem trazer. Então, a disciplina tem como objetivo analisar esses diversos espaços não formais, para que a gente compreenda, e aí agora, não só falando como alunos, mas futuros professores que vocês se formam, para que enquanto docentes, dentro do espaço de sala de aula, como pedagogos e como professores e professoras, vocês possam levar os seus alunos a refletir, ampliando esse repertório cultural deles, mas para que eles reflitam que existe um espaço de aprendizado fora da escola. E é por isso, então, que o conteúdo programático dessa disciplina ele vai pensar este percurso.
E a bibliografia básica ou complementar, ela vem de encontro, porque os materiais, dentre todos os teóricos e teóricas que se encontram lá na bibliografia, eles vão perpassar justamente por esses espaços para além da sala de aula, a começar da escola, e que se expande fora, a casa, a família, esses outros espaços, que vão mediar a educação, que vão fazer com que essa alfabetização, e aqui essa palavra alfabetização e letramento, para além das letras, para além da palavra oral ou escrita, dos símbolos, dos signos, estamos aqui falando, num sentido maior, dessa educação, dessa proposta de educação, que faz com que as pessoas aprendam a ser e a conviver, que dá acesso, que faz com que a gente ocupe esses espaços, então, do cotidiano, e aí vai letrar e alfabetizar a criança para além da oralidade e da escrita, e sim, tornando-a um sujeito, fazendo com que ela se empodere, de fato, de práticas que a escola por si só não vai propiciar a ela, certo? Então é importante olhar para isso, porque aí a gente consegue compreender da onde a gente está e para onde a gente vai, certo? Então, passamos pelos fundamentos da educação não formal, a tipologia dos espaços educativos não formais, lembrando as semanas anteriores, a questão dos museus e da educação dos patrimônios, desses espaços patrimoniais da cidade, centros de ciência e divulgação científica, como nós falávamos, e agora nós estamos, então, na cidade educadora e educação urbana, semana 5. Estamos a caminho do final da disciplina. As próximas semanas vão tratar da mediação das práticas pedagógicas desses espaços não formais e da articulação entre a escola e esses espaços não formais. E aí nós chegamos na revisão e no encerramento da disciplina. Fiquem atentos nas datas. Isso é muito, muito importante. O cronograma da disciplina, ele tem datas de início da abertura da semana no AVA e data do vencimento das atividades. E tem um prazo de carência, 4, 5 dias a mais que vocês têm para fazerem as suas atividades avaliativas, participarem dos fóruns temáticos de dúvidas. Então fiquem atentos e atentas nas datas, certo? Então nós estamos aqui, ó. A semana abriu ontem, vai até dia 6 de maio, e o prazo de carência é 10 de maio. Fiquem atentos nos prazos, tentem acompanhar as semanas de acordo com as datas, caminhando para e passo nas reflexões da disciplina, tudo bem? Nesse segundo bimestre. E para esta aula, a bibliografia básica que nós vamos utilizar é a Carta das Cidades Educadoras, que foi elaborada pela Associação Internacional das Cidades Educadoras. Eu vou abrir aqui para vocês virem. Vejam bem, então, aqui na semana 5. Essa é a bibliografia básica e outras que eu tomei a liberdade, enquanto docente, enquanto professor, mestre, de dialogar do meu lugar de formação, que é a literatura, para com vocês a pedagogia. Então, logo mais eu vou citar para vocês os teóricos que eu estou usando. Então, aqui no AVA, os teóricos da semana que vocês têm aqui, né, os sites que vão redirecionar vocês para estes documentos. Além disso, no próprio EAD, aqui no próprio AVA, vocês têm a opção de clicar nos PDFs, nos materiais básicos complementares da disciplina, e na biblioteca Pearson também. Então, como eu dizia, a Carta das Cidades Educadoras, que nós vamos ver uns trechinhos hoje, da Associação Internacional das Cidades Educadoras, a AICE. Nós temos, na Revista Espanhola de Educação Comparada, o texto do Herberval Saviani, que vai falar sobre educação e direitos humanos aqui no Brasil. Nós temos, do Ramos, Educação Não Formal, um artigo sobre a pedagogia social transformadora e motivadora, e um vídeo que está disponível aqui no site, publicado pelo canal Minas Saúde, que vai tratar dos espaços não formais do conhecimento, a escola além da escola. Esse é o material básico que nós estamos usando hoje. E eu estou usando aqui com vocês alguns teóricos de literatura que dialogam
são analistas de cultura, teóricos literários, e que vão olhar para a sociedade e esse diálogo imprescindível entre a literatura e a sociedade. Roberto Schwartz, Antônio Cândido e Fredric Jameson. Cito alguns livros, Literatura e Sociedade, A Cidade e o Discurso e a Cidade, perdão, e Machado de Assis, um mestre na periferia do capitalismo, Pós-modernismo e a lógica do capitalismo tardio, e dentre outros textos. Tudo bem? Bom, iniciando as reflexões que eu deixei para vocês do Fórum Temático da Semana 5, o convite para darmos início a essa live, a nossas reflexões, é pensar na cidade, fazendo uma brincadeira com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a cidade como um currículo. Nós temos o currículo, que a BNCC aborda todas as abordagens e competências e habilidades para a educação. A cidade seria como isso, com este currículo. E aí, lembrando da disciplina de didática geral que nós temos na nossa graduação, tanto de letras quanto pedagogia, é uma das disciplinas básicas para a licenciatura. Currículo também, ela é uma palavra que nos lembra daquilo que vem antes. Por exemplo, aqui como professor eu estou mostrando o que está por trás da aula. A bibliografia que eu usei para preparar essa aula, os passos que eu estou dando, eu estou sendo bem didático, bem para e passo. Mas isso geralmente fica implícito. É o aluno que vai receber isso de forma implícita. Eu não vou sentar com as crianças e falar, crianças, eu li o Roberto Schwartz, e ele fala, não, está implícito na minha fala. Na aula que eu estou dando, o teórico está implícito. Então isso é currículo também, é o currículo oculto, que além daquilo que eu me preparei para a aula, ele é também as minhas vivências como cidadão, a minha identidade como pessoa, as minhas experiências enquanto ser humano. Porque enquanto professor, isso está implícito, isso está junto, porque é parte do meu ser. Enquanto professor, eu também carrego essas outras facetas, esses outros espaços do meu ser que compõem a minha pessoa. E não se separa isso do professor. Então, o currículo. E do mesmo jeito a cidade é assim. Além dos desenhos geográficos, aqui nós estamos falando da questão do relevo, da ambientação geográfica da natureza, mas também da geografia política, da geopolítica da cidade, onde os espaços públicos se encontram. É o que eu chamo, e baseado em teóricos, pedagogos e literatos, do ecossistema que está ao redor de nós, que a gente vai procurar ajuda, da rede de solidariedade. Qual o posto mais próximo do meu bairro para que eu procure ajuda quando eu preciso? Qual é a rede de apoio que eu tenho perto de mim? Não só falando dos vizinhos, mas também desses espaços, sejam de saúde, em todas as formas. Então, é esse currículo, a cartografia da cidade, os desenhos da cidade, placas, faixas, localizações, onde cada coisa se organiza dentro da cidade, se é acessível ou não. E aí nós vamos entrar aqui com a questão dos fluxos e dos fixos, o que está perto, o que está longe, a construção da cidade, e ao mesmo tempo essa cartografia afetiva. Por quê? Porque para além dos lugares da cidade, eu também, e aqui eu falo muito do meu lugar de fala, eu sou são carlense, eu sou natural da cidade de São Carlos, interior de São Paulo, moro aqui, nasci aqui, cresci aqui, habito há 28 anos aqui. É diferente de eu viajar para outra cidade, é um lugar novo, eu não conheço. Mas falar da cidade em que eu nasci, em que eu cresci, em que eu resido, em que eu habito, é diferente. Então eu carrego uma carga afetiva. Então, nós devemos entender a cidade não só como um cenário, mas como algo que pulsa. Lembrando de Clarice Lispector, do It. Estou falando do livro Água Viva, da Clarice. Algo que pulsa. É um texto vivo. A cidade é um texto vivo. Pensando na literatura, é um texto vivo. É algo que palpita. Então a gente precisa entender, porque como cidadão, eu não só participo da vida da cidade quando eu voto para prefeito, para vereador, ou quando eu cobro nas emendas participativas, ou
na ouvidoria do que é feito ou não é feito na cidade, mas a minha participação enquanto cidadão, e aqui estendendo a todos nós, e aí pensando enquanto professores, dialogando com as crianças, com os nossos alunos, com as famílias e essa comunidade escolar, o ajuste que eu quero propor é justamente cartografia afetiva com registro multimodal. Por quê? Nós temos um mapa da cidade. Hoje, na era da tecnologia, com inteligência artificial e programas que nós temos disponíveis nos aplicativos dos nossos celulares, nós temos o Google Maps, Waze e outros recursos que nos guiam na cidade. Mas pensando aqui no público infanto-juvenil que nós lecionamos, que nós vamos nos deparar, a criança, ela ainda, claro que pode sim ter essa alfabetização, esse letramento digital para mexer nos aplicativos, colocar lá no Maps, no Google, no Waze e ter essa compreensão desse direcionamento espacial. Mas, ao mesmo tempo, o convite aqui seria para que, em forma de desenhos, de áudios, essa criança ela tenha contato com outras formas de se colocar na cidade. Numa linguagem simples, acessível, que é própria dela, mas ao mesmo tempo nessa proposição a levar a criança que já vive naquela cidade, que já tem um conhecimento próprio da sua idade, da idade que ela tem, daquilo que ela carrega enquanto vivência, da onde ela mora, do que ela tem acesso ou não, daquilo que ela vê, dos lugares por onde ela passa, seja de a pé, caminhando, ou ônibus, ou Uber, ou enfim, da maneira como ela vive no seu bairro, na sua cidade. Mas, justamente, o convite aqui é quebrar essas barreiras que cerceiam e colocam a criança nesse lugar que ela só vê. E não, o convite é para que ela seja uma proponente. Por isso, o ciclo pré, durante e pós que eu vou trazer aqui hoje. Para que ela possa dizer, eu sinto, eu significo a cidade, eu significo o espaço em que eu habito, em que eu caminho, em que eu vejo. Então ela se torna subjetiva. E então esse mapa, essa cartografia dessa cidade, desse espaço, se amplia. E a criança ela então vai percebendo a padaria onde ela vai, a rua por onde ela caminha, para ir para a escola, para voltar para casa, enfim. As evidências coletadas vão fazer com que a criança entenda e se aproprie do direito da cidade que ela habita. E ela se enxergando como cidadão, como cidadã. Certo? Então, para iniciar essa reflexão, vocês ficaram com um vídeo. E eu quero ressaltar um trechinho desse vídeo que está lá acessível, lá no AVA, Educação em Espaços Não Formais. Vejamos. Olá! Nas últimas semanas, vimos que a cidade é um texto vivo. Cada praça, feira, biblioteca, posto de saúde ou horta comunitária traz pistas que ajudam as crianças a ler o mundo com atenção e curiosidade. Nessa semana, vamos tratar a cidade como currículo. Conectamos o que se estuda na escola com o que se vive no território, em percursos simples, seguros e acessíveis. Educação acontece para além da sala de aula e envolve escola, família, serviços públicos e comunidade. Nosso foco segue sendo prático, pensando em como escolher trajetos possíveis, distribuir papéis de participação para que todos aprendam, registrar descobertas com diferentes linguagens, com desenho, foto, áudio, mapas afetivos e transformar tudo isso em devolutivas para a comunidade. Ao articular educação ambiental crítica e direito à cidade, cuidamos da equidade, pertencimento e bem comum. E como isso conversa com a BNCC? Trabalhamos as competências gerais de conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, comunicação, cultura digital, quando houver uso de registros, e argumentação ao defender ideias com base em evidências. Nos anos iniciais, ativamos práticas de ciências e geografia, observar,
descrever, comunicar, comparar, explicar. Ao final, você terá um roteiro urbano replicável, com objetivos claros, tarefas investigativas simples e uma rubrica enxuta para acompanhar as aprendizagens, sempre com segurança, acessibilidade e intencionalidade pedagógica. Vamos juntos? Hora de colocar a cidade no centro da aprendizagem. Muito bem. Então, como vocês puderam perceber, o convite e a frase que fica para mim é: a cidade é um texto vivo. Então, os objetivos dessa semana serão: nós precisamos identificar o que significa a cidade educadora, planejar, então, esses roteiros educativos acessíveis com intencionalidade pedagógica, articulando essa educação crítica com o direito à cidade na prática escolar. Então, a ideia é justamente observar o entorno da escola e reconhecer possibilidades educativas nesse entorno. Praça, ponto de ônibus, feira comunitária, o caminho por onde as crianças vêm até a escola, e ampliar isso para o espaço da cidade em que cada um habita. Se torna, então, esse lugar de investigação. Para que esses elementos, essas situações, esses lugares, deem origem não só à investigação, à exploração, mas também a uma trilha de conhecimento, como nós falávamos, para que se apropriem desse espaço geográfico, político, social, econômico da cidade, para além da habitação, da construção. E por isso que eu usei, então, a questão do texto vivo, desse conceito, porque assim como nós lemos um livro, aqui, por exemplo, falando das Crônicas de Nárnia, ou algum livro, por exemplo, de Clarice Lispector, ou algum conto, nós podemos também ler uma rua. A arquitetura é isso. São sinais que precisam ser interpretados. Por isso, o direito à cidade. Levar o aluno para fora da escola é um ato de justiça social. Porque muitos, como vai dizer Demerval Saviani, muitos só conhecem o tragelo casa-escola, escola-casa. Muitos não têm a acessibilidade para um espaço fora disso. Por isso é preciso essa acessibilidade atitudinal, essa atitude de dar acesso. Não é colocar uma rampa para um cadeirante poder se locomover, uma faixa de pedestre, de ciclismo, para separar as vias. Não, isso não é o suficiente. Se a gente não ouvir a criança, se a gente não dá fazer a verdadeira inclusão, a verdadeira acessibilidade, a escuta, o olhar, como um ser humano íntegro. Acessibilidade, antes de tudo, é essa postura de escuta. Então, como início, agora já feita essa introdução, eu quero que vocês observem algo muito interessante aqui, que está disponível. Vejam só que interessante. Está lá no AVA de vocês, é uma trilha educadora, vejam só. Olha que legal. Vocês têm acesso a esse material. Acessem essa trilha educadora, é um passaporte para a descoberta de territórios educativos. E é um convite para que vocês elaborem, que é um dos objetivos e avaliação dessa disciplina, uma trilha educadora, para além da sala de aula. Então, é um recurso educacional aberto para você percorrer. Então, usufrua. Faça um tour virtual. Coloca certinho ali as informações, vai como uma pesquisa de campo. Faça isso. Você vai, é algo muito interativo aqui. Coloca o espaço, a linguagem, com quem você vai falar, quais as marcas de cidadania que você vai estar utilizando, a questão da inclusão e acessibilidade, as aprendizagens. Olha, só vou clicar aqui para você ver como que funciona. Ó. É por semana. Olha que legal. Você vai fazer
É ligado à semana que você tem no AVA. Então, por exemplo, nós estamos na semana 5 aqui, ó, trilhas de bairro. E aí então você vai colocar aqui, ó, tá vendo aqui? Você vai explorar. Você tem a opção do passaporte, coloca seu nome, coloca o lugar que você visitou, o check-in, você vai colocando as imagens. É muito legal. Você vai construir, vai ficar uma trilha mesmo, bem bonitinha. E aqui você tem até a opção, ó, de se conectar com o IBGE para você poder procurar fotos, colocar materiais. Então é muito, muito bom. Esse recurso aqui do AVA, muito, muito bom. E o objetivo, então, é que vocês entendam, pensando nessa cidade como um livro, pensa o texto, o parágrafo do texto, as palavrinhas. Assim também é a cidade. As casas. Vocês sabiam que o número da casa é o metro quadrado da casa? Não é aleatório. Por que, que a casa de um é 1374, a casa do outro é 1402? Porque tem a ver com a rua, com a localização daquele bairro, com a quantidade do metro quadrado calculado da casa, o espaço de frente àquela casa é uma reserva ou não, fica num bairro mais central ou mais periférico. Então, quando a gente observa as faixas de pedestre, as placas de trânsito, e vai para além disso, a gente começa a entender a formação da cidade, onde se situa cada bairro, onde eu me encontro na cidade, como eu usufruo o espaço da cidade. O meio de transporte que eu usufruo mais é ônibus ou é Uber? Ou eu caminho de a pé ou com meu automóvel, seja ele carro, moto, motocicleta, bicicleta? Ou eu não tenho condições para isso? Como que eu me aproprio do espaço da cidade ou não? Por exemplo, como eu dizia, o que é que tem perto de mim, como minha rede de apoio, do SUS, de espaços religiosos ou de formação, de cuidado com a saúde mental? Então não é passear, é mais que isso. É ter uma alfabetização, um letramento territorial. É como está no texto Direito à Cidade do Demerval Saviani. Educar, e aí eu cito ele, educar no território é garantir que a criança, que o cidadão, a pessoa se sinta dona do espaço público. Então nós entramos, e aqui já se aprofundando, já no meio da nossa live, da nossa aula, a gente se aprofunda no conceito de cidade educadora. Vocês têm um percurso lá no AVA, vocês têm os seus materiais de apoio, videoaulas, então vocês têm a videoaula para além dos muros da escola, em que vocês são convidados a ampliar essa compreensão do conceito de cidade educadora, para observar os territórios para além da escola. Vocês têm o texto base do Saviani, Educação e Direitos Humanos, em que o autor vai analisar essa relação entre educação, direitos humanos e a justiça social no contexto do nosso país, para refletir que é um desenvolvimento integral se apropriar do espaço da cidade. Por isso a trilha de bairro, acabamos de ver agora. A Carta das Cidades Educadoras, que vai apresentar os princípios internacionais desse movimento para a corresponsabilidade entre escola, família, poder público, para que a gente consiga entender esse envolvimento com a cidade. Tem outra videoaula sobre o território como currículo, que nós falávamos agora há pouco, esses modelos de cartografia social para estar, permanecer na cidade. A videoaula que vai tratar do direito à cidade e esses espaços não formais, o acesso, o uso, a participação, a produção, fazer uma leitura disso e como, de fato, a gente tem esses direitos garantidos ou esses direitos são negados a nós. E como mudar isso? E as crianças, como valorizar a autoria e dar essa acessibilidade às crianças? A mesma coisa na roda de conversa dos espaços não formais de conhecimento, a escola além da escola, em que a gente observa estratégias para melhorar a comunicação e a apropriação dos moradores do bairro para a sua cidade.
E, por fim, vocês têm acesso a um texto da educação não formal que vai fortalecer os vínculos entre família, escola, projetos sociais, para que se promova aprendizagens significativas dentro do espaço urbano. Certo? Então, agora, quero convidar vocês a que nós possamos refletir um pouco sobre a cidade educadora. A educação que acontece não só dentro do prédio da escola. E aí eu retomo o conceito de mapas afetivos aqui. Ao invés daquele mapa técnico, o globo, eu vou pegar aqui para vocês. Licença só um minutinho. Então nós temos aqui, por exemplo, o globo, que é uma visão geopolítica da cidade, ó, do mundo, de cada país, de cada continente, cidade, estado, país, o famoso CEP, que nós brincávamos de stop. Nós temos o atlas geográfico, os mapas, nós temos hoje os aplicativos de acessibilidade, mas aqui eu proponho um mapa afetivo. O que seria o mapa afetivo? Ao invés de um mapa técnico, que o Google, os aplicativos de localização nos oferecem, peça para a criança, por exemplo, desenhar. Primeiro, aqui pensando na sequência didática do Chineu Lee, Dolls Noverras, citado pela Vera Cruz, organizando uma aula em forma de sequência didática, com uma apresentação inicial, trazer esses temas, mas, por exemplo, fazer implicitamente uma avaliação diagnóstica, pedir para a criança desenhar o caminho que ela percorre para chegar até ali, e dali para chegar em casa. O que ela vê, por onde ela passa, e assim você já vai conhecendo, para além das localizações, do caminho geográfico, mas também o que a criança carrega como dor, o que ela vive e passa antes de chegar até na escola, por onde ela passa, o que ela vê. Serve já como proteção à criança, por exemplo, se ela passa por um lugar de vulnerabilidade, em que ela se expõe a alguma situação de vulnerabilidade social. Então, e fazendo a trilha do bairro, aqui já pensando já nos módulos ou algo lá mais para frente, a criança já ter vivido essa experiência da trilha do bairro, ela desenha o caminho, o que ela sentiu. Não só o que ela observou, o desenho das casinhas, da rua, mas um mapa de emoções, por exemplo. O cheiro da padaria, da rua ou da poluição, por exemplo, que oculta enxergar o sol, as nuvens, a planta. Se o mato está recapeado, cortado, a rua está ali plana, ou se infelizmente não chegou o saneamento básico até aquela localização. Quais animais ela encontra no meio da rua, quais plantas ou não. Isso é a ciência e a geografia humanizada. E aí depois que a gente amplia para a discussão, né, do que está aqui, do que está lá, da localização da cidade, das direções espaciais, entende? A gente inverte a ordem para chegar lá no atlas, no relevo, na localização espacial, no direcionamento, mas a gente passa por isso primeiro. Essa é a pergunta potente. Não é uma aula de turismo, de guia. É o que você vê aqui que não tem na escola. E aí é a verdadeira acessibilidade. Repito, não é por uma rampa, não é colocar lugar, não é dar acesso, é linguagem. Porque antes de tudo é dar acesso à reflexão, é dar acesso a ocupar esses espaços que geralmente não se ocupam. Porque se o aluno não entende o que você fala, o espaço vai continuar inacessível para ele. Linguagem é poder também, é identidade. Por isso o ciclo pré, durante, pós, que nós vamos retomar já já. Por quê? Eu quero trazer aqui para vocês a Carta das Cidades Educadoras. Lá em 1900, no século passado, fizeram lá na Bolonha um congresso internacional e depois, aqui no nosso século XXI, já mais recentemente,
uma carta em Gênova, em que, e traduzida para todas as línguas, uma carta em que essas cidades educadoras traziam princípios básicos que devem reger como educar aos habitantes da cidade para a cidade, para que os próprios habitantes da cidade não fiquem colocados ao acaso. Então, é um documento feito pela Associação Internacional das Cidades Educadoras, e vou projetar aqui para vocês tomarem conhecimento do documento. Então, só passando aqui, acessem esse material base, que é o que eu já comentei para vocês. Eu já fiz porque eu li todo ele, então fiz um comentário. Então, acessem os textos básicos, as videoaulas, tudo aqui que a gente já conversou, certo? Olha aqui, então. Aqui vocês podem observar a carta, eu vou aumentar só mais um pouquinho. Então, essa é a carta, ó. Carta das Cidades Educadoras. Aqui está a logo da Associação Internacional. É um material muito rico, ele tem 20 páginas. Eu vou ler algumas frases junto com vocês, depois vocês podem ver o documento todo. A educação transcende as paredes da escola para impregnar toda a cidade. É o que nós falávamos. É um processo permanente de educação, fora dos muros. Aprender e desenvolver a consciência da comunidade e as competências necessárias para organizar a vida em comum em condições de igualdade e justiça. E aqui é interessante acrescentar, eu falava dos fixos e dos fluxos. Em arquitetura e em geografia, essas palavras, elas querem dizer o quê? O que está fixo? Ali, no espaço da cidade, o lugar em que eu habito, e o fluxo é o que me leva no fixo, é a mobilidade. Então, como eu me aproprio do espaço da cidade? A pé? O Uber, ônibus, bicicleta? Como eu me locomovo nesse espaço do bairro, da cidade? Como é o meu acesso? E aí a gente amplia a discussão aqui, ó, vamos seguir. Os municípios de todos os países, desde a sua dimensão local, deverão agir como plataformas de experimentação e consolidação de uma plena cidadania democrática. E aí está a questão. Por quê? Onde fica a biblioteca da cidade? No centro? As pessoas conseguem chegar até o centro da cidade? Elas têm acesso? Existe biblioteca na periferia? Por que certos tipos de serviço, certos tipos de comércio só existem no centro da cidade, não na periferia? Embora as periferias, pouco a pouco, nós temos mercados, nós temos várias coisas já na periferia, mas alguns espaços públicos são no centro, não nas periferias. E por que isso? O que é democrático no espaço da cidade ou não? E aí nós vamos para a história, vamos historicizar. Como a cidade foi construída? Há muitas cidades que foram construídas nos seus marcos zeros, com as suas catedrais, com as suas igrejas, num contexto dos séculos passados, contexto católico, cristão, em que as primeiras construções de uma cidade era a sua catedral, era a sua igreja matriz. E aí daí foi se alargando, foi se fazendo, mas é também preciso lembrar que há alguns bairros que foram e são considerados nobres, onde não falta saneamento, onde não falta rua recapeada, mato cortado, e outros espaços que são periféricos, para onde certos públicos com certa cor de pele, com certa etnia, foi colocado para a periferia. Foi tirado do centro e colocado na periferia. E é por isso que existe a periferia. E esse público não tem acesso a certos tipos de serviço, a certos tipos de... Entendem? Então é aí que está, essa carta vem lembrar que a educação em valores e direitos humanos é mais urgente do que nunca para dar sentido, incentivar, traçar um rumo democrático. Para que, de fato, as pessoas
que habitam a cidade tenham, de fato, acesso à cidade em que habitam. Então, portanto, as cidades educadoras sentem-se portadoras do ideal de inclusão, e aí ideal não no sentido só ideológico, utópico do que se quer ser, mas no concreto, acolhendo cada pessoa como ela é e convidando-a a participar num projeto comum de cidade. E aí o documento vai seguir, então fica o convite à leitura desse documento, e é preciso então que a gente entenda esses princípios da cidade. O urbano, o espaço físico, como nós falávamos, mas também, para além disso, né, das travessias, dos locais, a participação nossa enquanto cidadãos. E aí, como professores, nós temos um papel de criar instrumentos de formação e de avaliação para que a criança consiga se apropriar desse espaço. E aí vocês têm, então, uma apostila. Veja só. É uma apostila que está lá disponível também no AVA, para que você possa ver. Vou aumentar um pouquinho para você poder enxergar. Veja só. Aqui está o sumário. Você pode passar por esse documento para construir essa trilha educativa, desde o território até a questão do direito à cidade, à mediação e à cidadania, para que se exerça de fato a cidadania. Para compreender um pouquinho mais, eu separei para vocês 2 videozinhos. Nós vamos ver só um trechinho de cada um, porque depois eu vou deixar eles disponíveis para vocês no AVA. Então aqui o guia metodológico para ler a carta e depois uma pequena reflexão da cidade educadora. Depois eles vão ficar disponíveis na íntegra lá para vocês no fórum temático da semana e no link da live que foi disponibilizada também hoje. Neste guia metodológico, queremos oferecer algumas orientações para que as cidades iniciem, renovem ou reafirmem o seu compromisso como cidade educadora. O que é uma cidade educadora? Uma cidade que aposta na educação ao longo da vida, que mobiliza e articula todos os agentes educativos do território e que situa a educação como eixo central do seu projeto de cidade. A Associação Internacional das Cidades Educadoras acompanha os governos locais a implementar esta visão. A Carta das Cidades Educadoras acolhe os princípios que servem de roteiro para as cidades associadas. Esta carta propõe um modelo de cidade inclusiva, justa, solidária, sustentável e participativa. O órgão máximo municipal de tomada de decisões deve aprovar a adoção da Carta das Cidades Educadoras e a adesão à AIS. Recomenda-se que o plano estratégico do município inclua propostas para se tornar cidade educadora. Além disso, é muito importante que o ou a presidente da Câmara Municipal lidere o processo para maximizar o alcance e dar coerência às ações que se implementem. Uma vez adotada a Carta, é aconselhada a criação de uma comissão de coordenação da cidade educadora, espaço de encontro de técnicos e responsáveis políticos de todas as áreas municipais. Após analisar os princípios da Carta que atuam nas diferentes... E aí segue a reflexão que nós abordamos um pouquinho. É sempre um gostinho a mais, a live, a aula, é para que vocês ampliem os conhecimentos de vocês, busquem os materiais e possam estar lendo. Vai ser disponibilizado para vocês ali, depois, para que vocês possam estar assistindo com mais calma. E seguindo, já indo para o fim da nossa reflexão, da nossa live, um outro vídeo que vai tratar, e depois também vai ser deixado para vocês, a cidade educadora não deixa ninguém para trás.
que de fato possa chegar até vocês essa reflexão. Eu não sei se teve uma falha aqui no microfone. Talvez o microfone não estava funcionando. Eu vou voltar um pouquinho. Eu disse agora, talvez o microfone falhou. Eu estava dizendo para coletar e planejar com segurança a ida das crianças até esse espaço, coletar essas evidências, que não adianta ir para a rua e não fazer nada com isso, que tem que virar algo que impacte a sociedade, e é por isso que nós lemos, de fato, essa carta das cidades educadoras, por isso que a gente estava fazendo essa reflexão. Eu acho que teve uma falha no microfone. E aí depois eu disse para vocês fazerem, de fato, que tem 5 perguntinhas, 4 perguntinhas lá para vocês poderem responder, para que o professor se veja nesse papel de facilitador que vai dar acesso ao ambiente da cidade e formar a cidadania, impactando escola, família, crianças. Aqui é o público de 6 a 10 anos que nós estamos pensando. E eu fiz um convite para que vocês levem essas conversas para os seus polos presenciais, para os seus orientadores, para os seus professores, para colocar isso em prática no seu estágio, para quem já chegou no estágio, e para quem ainda não chegou no estágio, mas que possa estar fazendo essa trilha do bairro, essa trilha educativa, para pensar essa construção desse mapa afetivo, dessa sequência didática. Foi isso, resumidamente, é isso que eu falei agora, nesses últimos minutos agora da live, que percebi que o microfone não estava funcionando, certo? E fechando a nossa live, então, na conclusão, nós passamos, de fato, então, por esse espaço pedagógico, por essa mediação da cidadania. Nós vimos a cidade como esse livro aberto, como esse currículo. Então, nós pensamos nos fixos, nos fluxos, no centro, na periferia. Nós olhamos para o território da nossa cidade, pensamos nas rotas e pensamos nas paradas, então, nessa trilha do bairro, alinhando com esses objetivos de aprendizagem dos anos iniciais. Nós ampliamos aqui, nesse tempinho, nessa 1 hora que a gente logo chega, passamos juntos, a questão do pré, durante e pós, para a participação desses registros multimodais. Pensamos nessa cidade, nesse espaço de equidade, como um princípio de acessibilidade, que vai além de construir espaços de acesso, mas nessa postura de escuta. Falamos da educação ambiental crítica, do direito à cidade, valorizando o pertencimento, o cuidado com o bem comum, as devolutivas públicas, que fazem com que os cidadãos se apropriem da sua cidadania e deem a devolutiva para a sociedade e para os poderes públicos, de maneira que, ao chegar ao final dessa live e ao chegar ao final da semana, você tenha claro, como professor, a sua intencionalidade enquanto formador de cidadania. E, no caso dos alunos, para que os alunos possam ter esse mapa, essa trilha, para que, de fato, eles se enxerguem enquanto cidadãos da cidade. Na semana que vem, nas lives que vocês verão com as outras facilitadoras, vocês vão refletir sobre mediação e práticas pedagógicas desses espaços não formais. E vocês vão ser convidadas a pensar em estratégias de perguntas, linguagens, como conduzir o grupo, explorar, adaptar, como fazer essa devolutiva, certo? O foco da semana que vem vai ser transformar esse trajeto que nós conversamos hoje, essas visitas, em experiências mediadas que façam sentido com as crianças, possam dialogar com o currículo, com a BNCC e com a nossa disciplina. Tudo bem? Então, se você identificou o princípio da cidade educadora, a escola e esse espaço para além dos muros como prática educativa, pôde planejar um roteiro seguro de passeio e, ao mesmo tempo, mais do que passeio, de apropriação do espaço da cidade, e se você articulou esse ambiente ambiental de educação crítica e direito à cidade com as propostas de pesquisa, metodologia para a colheita desses dados, de forma que ele resulte em algo que impacte a sociedade e a comunidade, você atingiu as metas da nossa semana. E assim, nós encerramos a nossa live de hoje, deixando para vocês uma música, Vida de Herói. Eu vou cantar aqui para vocês a música do Gilberto Barreiros, do Emanuel Matos, que foi musicalizado pelo Gen 5, e que
fecha essa reflexão nossa sobre a cidade. E assim eu me despeço de vocês. Nós vamos nos encontrar na semana 8, agora, na revisão da nossa disciplina. Perpassem por essa trilha do conhecimento, continuem estudando, participem dos fóruns temáticos, dos fóruns de dúvidas, contem conosco, comigo, e a gente se encontra, então, daqui a 2 semanas, na semana de revisão da disciplina. Muito obrigado por essa live de hoje. Tchau, tchau! Vamos lá, um sambinha. Tem um sambinha aqui pra gente. De manhã, visto a roupa de passista, não importa quem me assista, sou mais um equilibrista do fantástico da vida. De manhã, visto a roupa de passista, não importa quem me assista, sou mais um equilibrista do fantástico da vida. Mas o amor se faz presente, vou alegre pro batente, ser mais um sobrevivente. Quando saio, me desejo boa sorte, pois pensado quem padece, o valor que o amor contém. Quando saio, me desejo boa sorte, pois pensado quem padece, o valor que o amor contém. Porém, na virada da moenda, vou perdendo a paciência, lá se vai minha ciência, eu mais um homem sem cara. Porém, na virada da moenda, vou perdendo a paciência, lá se vai minha ciência, eu mais um homem sem cara. Lembro de ser o sal da terra, sei que lá é que se encerra a função de um sofredor. Quando volto, sou herói desconhecido, com a alegria de ter sido o amor embaixador. Quando volto, sou herói desconhecido, com a alegria de ter sido o amor embaixador. Quando volto, sou herói desconhecido, com a alegria de ter sido do amor embaixador. É de manhã, é de manhã, é de manhã, é de manhã, de manhã, de manhã, é de manhã, de manhã, de manhã, é de manhã, é de manhã.